Igor, o governo do PT ele abraça uma ideia progressista de que o criminoso é vítima da sociedade. Tem aí o que alguns chamam de bandidolatria ou coitadismo penal. Então se passa a criar uma série de benefícios para o criminoso, e o criminoso é visto como vítima, enquanto o policial é visto muitas vezes como bandido. Só Isso queria fazer culminou- uma rápida Claro. ressalva, que é você está falando que é uma ideia progressista. Cara, eu não sei se eu concordo com essa atribuição, porque tem coisa legal também nas ideias progressistas, assim. E eu não sei se isso daí tem a ver com progressistas ou se tem a ver com gente que realmente pensa assim. Certo. Tá ligado? Isso é bem típico da esquerda e das políticas criminais do PT no país. Quando você olha, por exemplo, o decreto de 2010 de indulto do Lula, eles tinham uma prática de fazer decretos de indulto natalino, em que perdoavam uma parte da pena dos criminosos. E para você ter ideia, uma pessoa condenada por um homicídio, por matar alguém, um homicídio simples, de 6 a 7 anos de prisão, essa pessoa tinha 2/3 da pena perdoada no indulto natalino. Ou seja, alguém matou outra bastante pessoa coisa. no homicídio simples, foi lá e matou alguém, foi condenado a 6 a 7 anos de prisão e 2/3 da pena era perdoada dentro de uma política de desencarceramento. E quando assumiu o governo Bolsonaro com o Sérgio Moro, eles acabaram com essa história desse indulto para presos em geral. E no caso do governo Dilma, no final do governo dela, no decreto de 2015, ela perdoou um percentual da pena dos corruptos que você não vai acreditar. E eu não vou contar aqui, eu vou postar lá no meu Instagram agora, para quem quiser ver o tamanho do percentual da pena dos corruptos que foi perdoada pelo governo Dilma no final de 2015. É absurdo, você não vai acreditar. Senti uma jogada. Isso daí é não vim marqueteiro, preparado porra. pra isso, Aí, viu? Não vim preparado pra isso. Mas vou te dizer uma coisa aqui. Eu concordo com você. Muitas vezes a gente utiliza esses rótulos conservador, progressista, de forma errada. Porque, na verdade, ali é uma política simplesmente equivocada, né? Eu acho que você rotular esses rótulos são muito complicados. Tanto que na nossa bandeira, a gente tem lá ordem e progresso. Progresso tem diversos significados possíveis. Mas essas políticas do governo do Lula, a meu ver, lenientes, frouxas contra a criminalidade, não é só a corrupção, criminalidade em geral, produziram um desastre no país. Quando o Lula assumiu o governo, você tinha mais ou menos cerca ali de 51 mil assassinatos por ano. Isso em 2002, 2003. Tá? Esse número foi para 67 mil no último ano do governo do PT, em 2016. Hoje, tá, os assassinatos por ano estão na faixa do 41 mil. Começaram a cair quando o PT deixou o poder. No ano que eu fui ministro da Justiça, caíram 22%. Foi a maior queda percentual histórica. E não estou inventando o número, não. Consulte lá, falando para o telespectador. Muito Consulte o importante. IPEA, porque tem gente que inventa número. Consulte o IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. A maior queda histórica foi em 2019. Usando os mesmos parâmetros para fazer. Os mesmos parâmetros. Tá. O fato é que durante o governo do PT, o número de vítimas de assassinato, de mortes violentas no Brasil cresceu da faixa de 50 para a faixa de 67 mil por ano. E agora nós recuperamos uma trajetória de queda. Ainda tem que cair muito mais. A segurança pública tem que melhorar muito, tá? Mas mostra claramente que o caminho das políticas do PT em relação ao crime, dos governos do Lula, foram uma tragédia para o país, que só aumentou o número de assassinatos. E aqui são dados objetivos, já não está dizendo assim, é intencional? Não, foram erradas. Foram erradas porque essa visão, que não é uma visão progressista, é uma visão equivocada, de que o criminoso é uma vítima da sociedade. Posso te dar um exemplo concreto também. Aqui não tem a ver com o PT. Aquela minissérie que reconta a história do assassinato da atriz lá, Da Daniela Pérez. Aham. Eu acabei assistindo o último capítulo. Eu estava na correria de eleição e tal, não conseguia ver inteira, fui assistir o último capítulo, queria ver o julgamento e tal. O rapaz lá, que eu não vou falar o nome, eu não fico promovendo nome de criminoso, tá? O rapaz que foi condenado no final, há muito esforço por conta da Glória Pérez, né, que fez com que o julgamento acontecesse. Ele foi condenado, né, você assiste no capítulo final, mas sabe quanto tempo que ele ficou preso? 7 anos. 7 anos de prisão por um assassinato.
no país. Nos Estados Unidos tem pena de morte. Sou contra a pena de morte. Mas 7 anos? Na Alemanha tem prisão perpétua. 7 anos por um assassinato é um indicativo de que a nossa política criminal, equivocada, que não começou com o PT, mas foi aprofundada pelo PT, a ilustrar por esses indultos, a ilustrar pela falta, por um tratamento frouxo contra o crime organizado, a ilustrar por uma leniência contra a corrupção, nos levou para um caminho errado, que a gente começou parcialmente a recuperar com a Lava Jato contra a corrupção e nas iniciativas que nós tomamos contra o crime organizado no início da minha gestão no Ministério da Justiça. E aí o número dos crimes começaram a cair. Temos que fazer muito mais. Mas é um reflexo de que tem algo errado na nossa legislação criminal e no nosso entendimento em relação a essas práticas.